Olá pessoal, nesse vídeo eu quero compartilhar com você uma palavra sobre uma questão muito importante gerada aí nesse momento de crise de saúde mundial e de pandemia. E pode até parecer uma questão simples, mas ela merece a nossa consideração. E a questão é, será que nós estamos vivendo o fim dos tempos? Será que o mundo vai acabar? E mais, como isso nos afeta? Como a gente lida com essa expectativa de que o fim dos tempos chegou para nós? Para pensar sobre isso, convido você a acompanhar a leitura de Apocalipse, capítulo de número 22, do verso 1 ao verso 7. A Bíblia diz assim a palavra do Senhor: Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal fluía do trono de Deus e do Cordeiro, isto é, Jesus, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem de cura para as nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro, isto é, Jesus, estará na cidade e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia nem luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará e eles reinarão para todo sempre. O anjo me disse: Estas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Então diz o Senhor: Eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Confesso que eu compartilho deste sentimento quando a gente toma conhecimento e vai tomando conhecimento de tantas coisas que estão acontecendo no mundo e as notícias vão chegando para a gente sobre a pandemia. Esse sentimento assim veio à tona, de será que a gente está vivendo o fim dos tempos? E aí tirei um tempo para pensar sobre isso. De onde vem esse sentimento? Por que ele surgiu nesse momento? Eu creio que há duas razões para isso. Primeiro, por causa dos filmes que a gente assiste que falam do fim do mundo. Sabe aqueles filmes do tipo Eu Sou a Lenda, Vírus, Pandemia, enfim. Esses filmes que descrevem o mundo entrando em colapso, em que as autoridades mandam as pessoas para ficar em casa, em quarentena, e começam então a correr as notícias de que as pessoas estão morrendo de um mal que elas nem sabem bem o que é, e de que tem um vírus letal aí atingindo a humanidade, enfim. Esses filmes que a gente assiste que descreve esse quadro caótico se instalando no mundo aos pouquinhos, é muito fácil a gente, diante desse quadro que nós vivemos da pandemia, fazer essas associações e os nossos sentimentos acabam então aflorando com essa sensação de que a gente está vivendo o fim dos tempos, né? Mas há uma segunda razão para isso. Eu acho que um outro motivo para a gente ter essa sensação tem a ver com as profecias da Bíblia. Tem a ver com essas informações que a gente tem às vezes fragmentadas e tiradas até do seu contexto, de afirmações proféticas, de descrições de um quadro profético sobre o fim dos tempos. Por exemplo, no Evangelho de Mateus 24, 25, Jesus fala de parábolas e fala do fim dos tempos, de sinais dos fins dos tempos, e fala de guerra, de rumores de guerra, e essa descrição que ele faz ali desperta na gente receios, muitas vezes temores, né? Como por exemplo o livro de Apocalipse também, que é um livro inteiro dedicado a descrever esse quadro, o fim dos tempos, e profecias, e esta revelação sobre o fim do mundo e juízo final. Então a gente olha para essas profecias, para essas referências, e às vezes tirado do seu contexto, a verdade é que elas geram na gente esses receios, esses temores de que a gente está vivendo o fim dos tempos. E eu me lembro quando criança que eu peguei uma Bíblia, né, e fui ler o livro de Apocalipse, cheio de simbologia, e eu fiquei assustado, dormi assim, muito mal durante alguns dias, meu sono foi perturbado, porque aquelas imagens de cavaleiros, de cavalo branco, de cavalo vermelho, e que eles saíam galopando aí, e aquelas trombetas,
e a cada trombeta que soa, uma peste, uma praga, sei lá, é liberada, alguma coisa acontece no mundo, enfim. Essas simbologias que eu não compreendia me assustaram, né? E eu fiquei um tempo até sem ler o livro de Apocalipse. Mas o fato é que eu cresci e eu fui ler a palavra do Senhor e fui estudar e na medida em que fui lendo sobre as profecias e sobre aquilo que a Bíblia ensina sobre o fim dos tempos, na verdade não foi receio que eu passei a sentir no meu coração, não foi medo, não foi intranquilidade, foi muito contrário, foi consolo, foi paz, foi senso de segurança, foi renovação da minha esperança diante dos quadros mais caóticos, mesmo de uma pandemia. E é sobre isso que eu queria falar com você nesse vídeo. A primeira coisa que a gente precisa entender é que a palavra Apocalipse não significa fim, mas revelação. Quando o anjo diz, no verso 6, que ele está ali para falar das coisas que em breve hão de acontecer, ele está dizendo que essas coisas que em breve hão de acontecer revelam a Deus e revelam um Deus que é confiável, revelam um Deus que tem o domínio da história em suas mãos. Quando o anjo fala e as profecias e o livro de Apocalipse apresenta para a gente um pouco dessas coisas que em breve vão acontecer, às vezes estão carregadas de simbolismo, o propósito não é incutir na gente pavor, terror, não é gerar insegurança, mas dizer para a gente que quando a gente perceber na história as guerras, os rumores de guerra, quando a gente olhar para a história, para esse mundo e a gente for tocado pelaquela sensação de que parece que o caos está se instalando e que o fim está chegando, a gente deveria ter paz e segurança, porque esses fatos revelam para nós, a profecia, Apocalipse, de que, no entanto, Deus está no controle. Deus não perdeu o governo deste mundo e que, de algum modo, apesar desse aparente caos e dessas ameaças crescentes, Deus está no controle. Essa é a revelação e este é o propósito da revelação do livro de Apocalipse. E talvez há uma coisa aqui que muita gente não tem entendido e precisa ficar claro. Se o livro de Apocalipse é o último livro da Bíblia e é um livro de revelação, ele está encerrando uma narrativa, na verdade ele está encerrando uma revelação de Deus. E a pergunta que a gente precisaria fazer é, bom, onde é que essa história começa, na verdade? E aí a gente precisa lembrar que o primeiro livro da Bíblia é Gênesis. E em Gênesis nós temos a origem de tudo. Inclusive Gênesis explica não apenas que nós fomos criados por Deus, mas explica como a morte, o mal, a dor e o sofrimento vieram a fazer parte da vida humana. A Bíblia ensina em Gênesis que o homem representado em Adão e Eva, os nossos primeiros pais, a humanidade representada neles, abrigaram em seus corações a incredulidade. E eles abriram mão do projeto de Deus, abriram mão da proposta de Deus, e eles erraram o alvo da vida que Deus havia proposto para eles. E é como se um aparelho estivesse carregando, ligado numa tomada, e de repente fosse desconectado dali. E agora a bateria desse aparelho está acabando, está diminuindo. E essa é uma imagem para descrever que esse é o nosso estado espiritual, que a Bíblia descreve como pecado. Nós nos desconectamos de Deus, nós nos separamos, nós rejeitamos a fonte de vida que está em Deus. E a partir desse momento, a Bíblia diz em Gênesis que a maldição do pecado, da morte, entrou no mundo. Em Romanos capítulo 6, versos 23, o apóstolo Paulo diz que o salário do pecado é a morte. E o que ele quer dizer então que a recompensa, que o resultado desse estado amaldiçoado do pecado é a morte. E a gente se assusta com a morte física. A morte, no seu retrato mais dramático, físico e concreto, fere muito o nosso coração. Mas na verdade essa morte física é uma representação de um estado espiritual em que nós nos encontramos de mortos, isto é, de separados de Deus. E aí a palavra morte não é apenas esse sentido físico, a gente precisa entender que ela é primeiro no sentido espiritual e que ela se manifesta também em outras dimensões da vida, como por exemplo os nossos relacionamentos. A gente não consegue se relacionar direito, há entre nós desconfiança, há entre nós mentira muitas vezes, há entre nós traição. A gente morreu na nossa capacidade de se relacionar bem. A gente não consegue ter domínio sobre essa natureza de forma adequada. A gente produz uma medicação, mas essa medicação, ao mesmo tempo que ela pode colaborar pela cura do corpo físico, ela também tem uma série de efeitos colaterais. Então nós morremos também na nossa capacidade
plena de criar adequadamente soluções para a vida. É morte em muitas outras dimensões, é morte no relacionamento, é morte emocional, na nossa capacidade, às vezes, até de autocompreensão. Quantas vezes nós nos estranhamos, quantas vezes nós sofremos com fobias e ansiedades que nem sabemos explicar. Então, a morte tem muitas dimensões. Se em certo sentido, Gênesis revela para a gente o início de toda dor e sofrimento e revela para a gente o que deu errado, por que esse mundo é como é, esse mundo de guerra, de maldade, de pandemias. Por outro lado, Apocalipse revela para a gente que no final vai dar tudo certo, porque Deus está no controle dessa história. A expressão fim dos tempos não significa fim da vida. Fim dos tempos significa fim dos tempos da morte. Fim dos tempos da traição, dos conflitos de relacionamento, do mal e da pandemia. Na verdade, Apocalipse não tem foco no fim, mas revela para a gente a continuidade da vida segundo o projeto original de Deus. No texto que nós lemos, a vida é comparada como um rio que flui de Deus, de águas abundantes, de águas cristalinas e que abastece a cidade com abundância. É comparado a uma árvore que frutifica todo ano, todo mês, em todas as estações, com abundância. E a ideia aqui é de que nesse resgate do projeto original de Deus para a vida, a nossa alma vai estar saciada da sede da vida, que a nossa alma vai estar saciada da fome da vida. E a imagem é de abundância em contraste com esse momento da história de escassez, em que a gente tem um mundo poluído, de águas poluídas, em que a gente planta e não sabe se vai colher, em que existem estações certas e há estações que são áridas, e a gente planta e trabalha e faz planos e não tem segurança se a gente vai alcançar os objetivos e os planos traçados. Tudo isso vai mudar. Por isso o texto diz que as folhas da árvore da vida servem de cura para as nações e que não haverá, diz o verso 3, mais maldição nenhuma. Que coisa extraordinária, você consegue entender isso? Que a revelação das profecias bíblicas do livro de Apocalipse está dizendo para mim e para você que um dia esses tempos de pandemia vão chegar ao fim. O texto diz que Deus é rei e que Ele reinará, mas será um reino justo, de governo que traz segurança, de governo que dá paz. Deus é revelado no texto não como um rei encastelado, distante, mas um rei que mostra a sua face, que se deixa ver e que se aproxima da gente e que traz iluminação e que traz clareza e que traz verdade e que traz resposta e que nos dá segurança. Essa é a imagem que o texto descreve, queridos. Então entenda uma coisa, se o Covid-19 significa que nós estamos vivendo nessa pandemia o fim dos tempos, querido, querida, o próximo momento da nossa história, o próximo capítulo da nossa vida será o mais feliz de todos os tempos, de toda a nossa história. Por isso que o livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, tem como última expressão um clamor para que esse dia chegue logo. O verso de número 20 diz assim: aquele que dá testemunho dessas coisas diz, sim, venho em breve. E aí a expressão de clamor, amém, Maranata, vem Senhor Jesus. Queridos, não há o que temer se o fim do mundo se aproxima. Mas honestamente, eu acho que a gente vai passar essa pandemia, de um modo ou de outro. E eu tenho a impressão de que a gente ainda vai viver mais algum tempo. Eu não sei quando o último instante desse tempo amaldiçoado de pecado vai chegar. A Bíblia diz que ele vai chegar e que Deus então vai, é isso que Apocalipse significa, Deus vai fazer essa história recomeçar, dar um novo start na história da nossa vida. Mas eu quero terminar então dizendo duas coisas, levantando com você duas questões. A primeira é, se não for o fim do mundo ainda, se o mundo não acabar nessa pandemia, como é que eu e você vamos sair dela?
Que tipo de pessoa nós seremos daqui para frente? Será que a gente vai sair mais solidário, mais fraterno? Será que a gente vai sair daqui pessoas melhores do que quando essa pandemia começou? A minha oração, meu desejo é que sim, é que de algum modo este mundo se torne um pouco melhor antes dessa pandemia nos atingir. E que a gente se torne pessoas, maridos, esposas, pais, filhos, patrões, empregados, brasileiros, gente melhor, humanos melhores. E a segunda questão que eu quero deixar com você nesse momento final de conclusão é: se você tem medo do fim do mundo, se a ideia de que o mundo vai acabar te apavora, a pergunta que eu te faço é: qual é o lugar que Deus tem na tua vida? Quais são as crenças sobre as quais você está assentando o seu projeto de vida? Qual é o lugar que a fé em Deus e por meio de Jesus Cristo, Filho de Deus, ocupa na sua vida, na sua agenda e na sua rotina de vida? Entenda, é natural que a gente tenha receios de sofrer, receios de, contaminados por esse vírus, sofremos ou vemos alguém que a gente ama sofrer. Mas, queridos, de um modo ou de outro, haverá um momento em que os tempos de pandemias e mortes vão passar. E a Bíblia diz que aqueles que creram e confiaram no Senhor e que buscaram a direção de Deus para as suas vidas, vão encarar este momento como um dia de glória e um dia de grande realização e vitória. Por isso, o último verso do texto, pequeno texto que lemos em Apocalipse 22, termina dizendo assim: Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. A minha oração e a minha expectativa com essa palavra é que você possa acolhê-la no seu coração, refletir sobre ela e que você possa experimentar a felicidade da revelação da palavra de Deus sobre as últimas coisas e sobre o fim dos tempos. Que esse tempo de reclusão, de portas fechadas, de recolhimento na nossa casa, possa significar espiritualmente abertura para Deus, possa significar tempo de revisão da fé e da vida, segundo os princípios e os projetos e o plano de Deus para nós como seres humanos criados à sua imagem e sua semelhança. Que Deus abençoe, que a paz do Senhor esteja sobre a tua vida e sobre a tua casa.